Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Passa aí o crédito de novo depois, passou muito rápido. O pessoal nem conseguiu ver meu nome, mas você já me conhece, pô, porque você vê aqui os programas 4 vezes por semana. Na verdade, 4 programas, né? 2 dias na semana, sábado e domingo. Aí, ó, agora tá certo. Beleza, gente? Hoje a gente vai começar a falar sobre a temporada de resultados, tá? Começou a soltar agora, Klabin soltou, é o vídeo de hoje, vai vir muito mais empresa, então acompanha aqui para você não perder nada sobre os resultados. Depois, óbvio, né, aquela visão do que fazer, se você investe ou não investe, tudo vai ter aqui, então fica muito tranquilo, beleza? Bom, antes de mostrar aqui de fato os meus slides, só lembrando para vocês algumas coisas, né, alguns recados. Primeiro, abra a conta na Genial, tá aqui o QR Code na tela, ou o link na descrição, é de graça. Muita gente está acompanhando os conteúdos aqui e o pessoal não está abrindo a conta. Isso é uma sacanagem absurda, porque, pô, você consome conteúdo e vai no outro, vai no concorrente, pô, ajuda a gente aqui. Abre a conta, não custa absolutamente nada. Siga a Genial nas redes sociais, fora aqui o YouTube, óbvio, né? Siga também no Insta, Genial Investimentos. Me siga também, tá? Bruno Rosolini é meu Instagram, Bruno Rosolini, que é o meu nome, é o meu canal no YouTube, beleza? Bom, aqui na tela, então, a gente já tem o logo da Klabin, a gente vai falar sobre Klabin primeiro, uma empresa que eu gosto, vocês já sabem disso. Acho que a grande ideia aqui no final do dia é eu conseguir trazer aquelas empresas que eu gosto, e aquelas empresas que vocês gostam, né? Então eu fico feliz quando calha de ser as duas coisas, beleza? Vamos lá, gente, direto ao ponto para não ficar, enfim, enrolando aqui vocês. Principais destaques, depois eu trago a visão do analista, coloco a minha opinião e a recomendação no final. A gente teve uma receita líquida que ficou na casa dos 4 bilhões de reais ali. Foi um aumento tri a tri, ou seja, sequencial um aumento, mas uma queda de 20% ano contra ano. Aqui eu coloquei para vocês os 3 segmentos, né, que a Klabin tem ali atuação, que é a parte de celulose, papéis e também embalagem. E aqui essa diferença, né, tri a tri, ano contra ano. No consolidado, você já pode ver aqui, de fato não foi um resultado que trouxe um crescimento, que trouxe uma expansão. Quando você olha ano contra ano, tudo caiu comparado ao ano passado. E especialmente aqui a parte de celulose. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas até já trazendo um pouco aqui da visão inicial, por conta de preço, tá? Não só preço, mas uma dinâmica de preço e volume. O cenário ainda para o setor, gente, tá um cenário desafiador. É isso que está acontecendo. Até no próprio release do resultado, se você for ler, a primeira mensagem que traz a administração é falar um pouquinho de como está a situação na Europa, na China também, que está crescendo menos. Então isso tudo, que são ali praças, né, países que a Klabin manda seus produtos, pô, se eles consomem menos, se eles demandam menos, cara, você vai ter uma retração na receita normal, isso daqui, né, dentro da expectativa já dos analistas, dos investidores e do mercado em geral, tá? Acho que é interessante falar pelo menos aqui de uma recuperação tri a tri, né, da celulose, apesar de todo esse cenário que eu falei, tri a tri foi um pouco positivo, mas no consolidado anual ainda negativo. Falar também aqui da parte de embalagens, que tri a tri também foi positivo, ali de 2% de crescimento, ok? Como eu falei para vocês, aqui está a explicação, queda no volume de vendas, na redução, obviamente, também dos preços e também na valorização do real no período. Vale lembrar que, como Klabin tem toda essa receita dolarizada, se o real se valoriza, pô, isso penaliza. O contrário também é verdade, né? Pô, se o real desvaloriza no período, você tem um crescimento de receita ali para a própria Klabin, ok? Bom, qual que é a ideia aqui quando você olha? O pessoal já está querendo antecipar, né? Falar do que vai acontecer no próximo trimestre. A verdade é que a gente tem visto muita notícia de repasse de preço hoje. Tá? Então o que está acontecendo? A gente está vendo as empresas, Suzano também, o concorrente, aumentando o preço da celulose, a parte até de papéis e embalagens também com essa pressão mais altista de preço. Isso vai impactar qual o resultado? O próximo. Então assim, é uma dinâmica muito de curto prazo. O pessoal que fica muito assustado, às vezes é um cara mais tático, que estava, sei lá, buscando uma rentabilidade no curtíssimo prazo. O que não é a minha estratégia, que eu não acho que nem faz sentido quando você está investindo em empresas, tá? Olha o EBITDA, 1,3 bilhão, tá? 41% de queda, parece bastante, na verdade é bastante, mas dentro da expectativa, os analistas esperavam 40%. Então assim, não é que o mercado foi pego de surpresa, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Até por isso que as ações não tiveram uma volatilidade negativa, no sentido de cair muito, tão grande. A gente teve no dia do pregão ali que divulgou o resultado de Klabin, a gente teve uma situação globalmente falando ruim, né? Juros subiu, tudo caiu, e Klabin caiu pouco, tá? Chegou uma hora que estava no dia até subindo. Então perceba, nada muito relevante no sentido de, pô, surpresas negativas, ok? Qual que é a grande, eu até coloquei isso e falei pro pessoal que me acompanha mais de perto lá nas minhas próprias redes sociais, falei, pô, uma coisa que pode chamar a atenção, o pessoal pode se assustar, é a questão da alavancagem, que aumentou, foi para 3,2 vezes, tá? Era 2,8. Só que qual que é a grande verdade aqui? Isso está dentro do padrão que a própria Klabin trabalha e divulga para os acionistas e para os investidores. O que eles falam mais ou menos? Em período que a Klabin não está em investimento massivo, eles trabalham com uma alavancagem de 2,5 a 3,5.
é normal para eles. Quando você está num período de investimento, essa alavancagem pode ir até 4,5. Ou seja, se está meio dentro do planejamento da companhia, apesar de ser alto, e sim, quanto mais alto, mais arriscado, a gente gostaria que a alavancagem fosse menor, cara, tudo bem, assim, tá alto? Tá, mas tá dentro do previsto, tá dentro do que eles trabalham. Agora, vale mencionar, como a alavancagem aumentou bastante, a gente teve também uma questão de despesa financeira que acabou pesando. Então o lucro da Klabin veio numa forte queda, 88%, os analistas esperavam mais ou menos 60%, tá? Então a gente teve uma despesa financeira um pouco maior e a gente também teve um outro ponto na questão dos ativos biológicos que também contribuíram para esse lucro um pouco menor. Vale lembrar, o dividendo de Klabin, ele se paga, né, através aqui do EBITDA ajustado. Eles colocam ali mais ou menos 20% a 25% do EBITDA ajustado e pagam em dividendo. Foi anunciado, inclusive, um JCP logo no resultado, tá bom? Bom, qual que é a visão aqui do analista? Primeiro, aquilo que eu já falei, já dei o spoiler para vocês. Dentro do esperado, tá? Esse impacto no lucro, ele menciona no relatório, falando que foi por conta de uma despesa financeira um pouco maior, mas também por essa questão da revisão do ativo biológico, que vale lembrar que não é um indicador de operação da empresa. E mais do que isso, tá? Apesar da gente ver essa alavancagem mais alta, eu quero tocar nesse ponto que é importante. Se você for ver o perfil da dívida da Klabin, você tem um prazo médio de mais ou menos 99 meses. Então não é uma dívida que vence no curto prazo, tá? Ela é uma dívida bastante alongada, né? Ela é bastante tranquila nesse sentido, e Klabin também tem uma posição de caixa bastante robusta, tá? Então, apesar de assustar a primeiro modo, quando você olha uma alavancagem muito alta, você tem que entender nas linhas, né? Como está o endividamento da companhia, como que ele está se comportando, como que está o crescimento do EBITDA ao longo do tempo. Isso tudo você faz essa visão um pouco mais ampla para depois tomar uma decisão. Bruno, pô, você se assusta com isso? É ruim para você? Você gosta de ver uma empresa assim? Cara, vou ser sincero, o resultado não foi bom, mas não foi assim ruim no sentido de ser um negócio que me pegou de surpresa. Eu já estava esperando. E você tem que colocar isso na sua cabeça. Klabin é uma empresa muito cíclica, tá ligado a commodity, tá? Então, esse resultado que cai às vezes muito e depois sobe muito, é normal, gente, é normal. Continuo investindo, óbvio que eu tenho sempre ali uma questão, na minha opinião, de preço teto, que é onde eu sempre estou buscando comprar desde que esteja abaixo desse preço, e o aporte é sempre racional. Vou comprando quando tiver margem de segurança, quando não tem, eu seguro, espero e continuo sócio da empresa. É assim que eu penso, ok? Bom, olha aqui, ó, a falta de crescimento mais expressivo, isso aqui é o analista está falando, não deve ser visto como uma dinâmica necessariamente ruim, dado o cenário que é desafiador para o setor, como eu comentei. A Suzano, por exemplo, que vai reportar, se não me engano, no dia de hoje que eu estou gravando, tá? Eu estou gravando previamente o dia que vocês estão vendo esse vídeo. A Suzano, que é concorrente, vai ter uma queda forte no resultado, justamente pela dinâmica de portfólio. Suzano é 80% de celulose, se o preço da celulose caiu e a gente teve uma piora nesse sentido, Suzano vai ser muito mais impactada. A Klabin é 30% só. Uma das razões do porquê que eu gosto de Klabin, uma diversificação de portfólio, isso mitiga um pouco esse risco, né, de certa forma. E em termos de valuation, o que o analista fala? Olha, está negociando num múltiplo EV/EBITDA, que é um múltiplo que a gente usa para avaliar empresas ligadas a commodities, de 6,8 vezes, mais ou menos na média histórica da companhia, que é 7, tá, mais ou menos. E ele recomenda a compra da empresa, tá? Ele mais vê esse potencial de valorização, ele entende que esse resultado de curto prazo foi ruim, mas não pegou ninguém de surpresa, não é uma perda de fundamento para a tese da empresa, e portanto, veja aqui, 26,50 o preço-alvo dele, tá? Para a Klabin 11, a Unity aqui, o Igor Guedes é o analista, se quiser, a plataforma Genial Analisa tem todos os relatórios lá, beleza? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aqui, pô, gostei, de se inscrever no canal, isso é muito importante, ativar o sininho. Qualquer tipo de sugestão ou comentário, só você deixar aqui, beleza? Bom, vamos aqui para a tela final, te dou um abraço. Lembrando, acompanhe todos os outros vídeos também, para você não perder nada. E que mais? Acompanhe os outros programas da Genial também, pô. Tem um monte de coisa aqui. Tamo junto, valeu, falou, fui.